Boa noite, pessoal. Começando o nosso estudo, retomando o nosso estudo, na graça de Deus. Aí tem uma pessoinha que quer fazer oração. Nós começarmos. Pode fazer. Pai do céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Está muito baixo, né, o áudio de você para mim aqui. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Melhorou agora? Melhorou um pouco. Tchau, galera. A gente estava rezando mais baixo. Oi, galera. Puxa um pouquinho. Tchau, galera. E agora, Marcelo, tá melhor? Está um pouco melhor, não é? Está baixo, mas dá para escutar. Vou colocar aqui, hoje a gente retoma o nosso estudo da Joana de Ângeles, o Homem Integral. A gente vai entrar hoje na terceira parte do livro, capítulo 11, o autodescobrimento. A terceira parte chama da Realidade, capítulo 11, autodescobrimento. Eu vou compartilhar aqui, peraí. Vamos ver. Apareceu aí, Marcelo? Apareceu. Beleza, então, quem quer começar a leitura? Pode ser eu aqui. Bora lá. Só que está muito baixo. Estou escutando muito pouco vocês. Pode começar? Pode. O autodescobrimento. O esforço para a aquisição da experiência da própria identidade humanizada leva o indivíduo ao processo valioso do autodescobrimento. Enquanto empreende a tarefa do trabalho para a aquisição dos valores de consumo, isola-se, sem contribuir eficazmente para o bem-estar do grupo social, no qual se movimenta. Os seus empreendimentos levam-no a uma negação da comunidade a benefício pessoal, esperando recuperar esta dívida, quando os favores da fortuna e da projeção lhe facultarem o desfrutar do prazer da aposentadoria regalada. As suas preocupações giram em torno do imediatismo, da ambição, do triunfo sem resposta, da paz interior. A sociedade, por sua vez, ignoram, pressentindo nele um usurpador. De alguma forma, é levado ao competitivismo individualista, criando um clima desagradável. A sua ascensão será possível mediante a queda de outro, mesmo que eu não deseje. Torne-se, assim, um adversário natural. O seu produto vende na razão direta em que aumenta as necessidades dos outros e a sua prosperidade se erige como consequência da contribuição dos demais. Não cessam as suas atividades na luta pelo ganha-pão. Naturalmente, esse comportamento passa a exigir, depois de algum tempo, que o indivíduo se associe a outro, formando uma empresa maior ou um clube de recreação, ignorando-se interiormente e buscando, sem cessar, as aquisições de fora. A ansiedade, o medo, a solidão íntima tornam-se-lhe habituais, uma de cada vez,
ou simultaneamente, desgastando-o e amargurando-o. O homem, pela necessidade de afirmar-se no empreendimento a que se vincula, busca atingir o máximo, aspira por ser o número um e logram às vezes. A marcha inexorável do tempo, porém, diminui-lhe as resistências, solapando a competitividade, sendo substituído pelos novos competidores que o deixam a mais. Mesmo que ele haja alcançado o máximo, os sócios atuais consideram-no ultrapassado, prejudicial à organização por falta de atualidade, e os filhos concedem-lhe postos honrosos, recreações douradas, lucros desde que não interfira nos negócios. Ocorre-lhe a inevitável descoberta sobre a sua inutilidade. Isto produzindo-lhe choque emocional, angústia e agressividade sistemática em mecanismo de defesa de que supõe pertencer-lhe. Isso é uma situação que a gente vê diariamente. Principalmente isso aqui ocorre muito dentro de grandes empresas e grandes... Igual, por exemplo, você está com a Pamela e ela vai te falar que isso acontece normalmente no emprego dela, um querendo subir no pescoço do outro para ultrapassar os limites, para que possa ganhar. E chega num certo ponto que esse ganho é colocado de lado, ele vê que nada disso valeu a pena. E que a vida dele não passa de uma pessoa inútil para o fim de tudo que ele programou pela vida, pela vantagem da aposentadoria regalada. Mal sabe ele, ainda mais pagar a INSS, ele está fudido. É mais ou menos esse o começo do autodescobrimento. O que eu vejo nisso muito em empresas assim, igual Está muito baixo, muito ruim. Ô, Cláudio, tá baixo para você também? Cláudio, tá ouvindo a gente? Ô, Wellington, quando você fala não tá baixo, não, mas quando os demais falam, tá baixo. Deixa eu ver uma coisa aqui, aguenta aí, deixa eu ver uma configuração aqui, só um minutinho. Vê se melhorou agora. Melhorou? Melhorou um pouco, um pouco a mais. Melhorou, Cláudio? Mas quando você tá falando, está bom. O problema é quando os outros falam, que tá baixo. Deixa eu falar. Agora você está me escutando? Tô. Baixinho, baixinho. Ô, Não, agora tá Marcelo, bom. o problema é o seu bom. aí, que eu tô ouvindo bem, viu? O meu tá no volume máximo, Alexandre, do celular. É seu celular. Tá no Ô, volume Marcelo. máximo. Marcelo, Oi. sai e Oi. entra. Sai e entra. Vou sair e vou entrar. Tá? Você ia falando, Pamela, enquanto isso? O que eu ia falando é o que o Marcelo falou. Eu vejo isso muito, por exemplo, no caso lá da empresa, que é o banco, o gerente de agência, gerente de conta, que fez de tudo pela empresa, muito ativo, né? Muito nessa situação de pertencer à empresa, e na hora que ele aposenta, ele perde o significado, entende? Perde a sua utilidade. Sua utilidade, e a pessoa se sente inútil mesmo, tipo assim, nossa, eu dediquei tanto e agora eu não tenho nenhuma função aqui mais. Tipo assim, ele é mais um cliente agora, né? No meio dos outros, né? Então, eu vejo muito aposentado do banco com esse choque emocional, essa angústia, inclusive essa agressividade. Tipo assim, olha, porque eu fui
o superintendente dessa empresa. Mas, na verdade, agora ele é cliente, né? Porque ele aposentou. Ele não tem mais aquele poder lá. Então, ele torna agressivo com os colegas que estão lá na ativa. E muitos funcionários do banco que aposenta, a gente fala que é pior cliente, porque depois que ele aposenta, ele fica chato. É verdade. Eu sei, mas isso entra naquela questão, a gente, por causa da... Volta naquela questão cultural, né? Por causa da necessidade de atingir um posto, conquistar bens materiais, lutar para cuidar da família, sustentar a família. Aí entra também a questão do egoísmo, do orgulho, da ânsia de poder, da vaidade, que você sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E ali você vai fazendo coisas que nem sempre é o que você quer para você. Não, porque eu tenho que fazer isso, porque eu preciso ganhar esse dinheiro, porque com esse dinheiro eu vou conseguir pagar a faculdade do meu filho. Não, eu tenho que. Não é assim, eu quero fazer. Eu tenho que fazer. Então, você vive uma vida inteira nessa busca incessante por essa condição social melhor, de dar um conforto para a família ou para si mesmo. E tem gente que gosta de poder, isso é fato, né? E aí você vive menosprezando o que você realmente no íntimo deseja. O convívio com as pessoas, os verdadeiros valores, que a gente já falou muito aqui sobre essa questão dos valores. E você para de ouvir o seu eu interior, os seus próprios valores, em prol de algo externo. Então, o que ela está querendo dizer, que eu entendi, é isso. Buscando sempre algo externo, algo externo, algo externo, você ignora seus próprios valores. E aí, o tempo passa, você até conquista algo importante, você até conquista um certo conforto para a sua família, né, e para si mesmo. Aí você envelhece. Aí você já não é aquela pessoa mais competitiva. Você já não tem aquela vitalidade, aquela energia de antes. E aí você deixa de ser útil para a organização na qual você faz parte. Mas por você ter construído aquilo, você ter um legado que você está deixando, você é honrado com isso, com postos honrosos, né? Você se torna do presidente, você vira um conselheiro, para não falar assim que estão te escanteando, deixando de lado, para seguir para a empresa, seguir em frente. O mundo está sempre se movendo, está sempre uma constante evolução, e aí você, de repente, não é tão útil mais. E nessa hora você começa a olhar para dentro. E nessa hora que você começa a olhar para dentro, você fala, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Agora eu não sou útil mais para ninguém, eu não fiz o que eu realmente gostaria de ter feito, estão me escanteando, aí começa. Revolta, depressão, por aí vai, né? Você deixa de ser útil. Todos que, por algum momento, se sentem inúteis, elas são presas das doenças psicológicas. É isso que eu entendi. E outra coisa também, a gente vê, sim, geralmente, os homens, quando aposentam, daí um tempo, eles arrumam outro emprego. Eles não ficam muito em casa. Mulher tem um monte de coisa para fazer em casa, atualmente ainda é assim, infelizmente. E muitos não conseguem suportar essa aposentadoria fácil. Outra coisa que eu vejo é na família. Quando o pai é provedor, ele toma conta da vida dos filhos, e mãe também, não sei o quê, não sei o quê. Quando eles envelhecem, eles se sentem não valorizados mais. Entende? Eu vejo muito pai lá querendo ajudar os filhos. Mas agora minha opinião não vale muito mais.
mesmo que seja uma opinião valiosa, entende? Ah, eles não me ouvem. Sim, que, não, meu pai tá velho, não tem muita... Então, isso é feito na família também. Eu vejo muita gente assim, com essa situação. O resultado está ali naquele final do último parágrafo lido, né? Ó. A inevitável descoberta sobre a inutilidade, produzindo-lhe choque emocional, angústia ou agressividade sistemática, em mecanismo de defesa do que supõe pertencer. Não, é meu, eu tenho que continuar na empresa, eu que fundei essa empresa. Essa empresa é minha. Eu tenho que continuar. Quem quer continuar a leitura? Pode ser. O homem realmente não se conhece, identifica e persegue metas exteriores, camufla os sentimentos enquanto se esfalfa na realização pessoal, sem um correspondente identificação íntima. A experiência, em qualquer caso, é um meio propiciador para o autoconhecimento, em razão das descobertas que enseja aquele que tem a mente aberta aos valores morais internos. Ela demonstra a pouca significação de muitas conquistas materiais, econômicas e sociais diante da inexorabilidade da morte, da injunção das enfermidades, especialmente as de natureza irreversível, dos golpes afetivos, por defrontar-se desestruturado, sem a resistência necessária para suportar as vicissitudes que a todos surpreendem. O homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que lhe dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com sua realidade legítima e, por efeito, com suas aspirações reais, aquelas que se convertem em suporte de resistência para a vida, equiparando-o com os bens inesgotáveis do espírito. Necessário recorrer a alguns valores éticos e morais, a coragem para decifrar-se, a confiança no êxito, o amor como manifestação elevada, a verdade que está acima dos caprichos ceticistas e grupais, que pode acalmar sem o acomodar, tranquilizá-lo sem desmotivar, para a continuação das buscas. Conseguida a primeira meta, uma nova se lhe apresenta, e continuamente, por considerar-se o infinito da sabedoria e da vida. É do agrado de algumas personalidades neuróticas fugirem de si mesmas, ignorarem-se ou não saberem dos acontecimentos a fim de não sofrerem. Lê do engano. A fuga aturde, a ignorância amedronta, o desconhecido produz ansiedade, sendo todos esses estados de sofrimento. O parto produz dor e recompensa com bem-estar ensejando vida. O autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que libera. Examinar as possibilidades com decisão e enfrentá-las sem mecanismos desculpistas ou de escape constitui o passo inicial. Édipo, na tragédia de Sófocles, deseja conhecer a própria origem. Levado mais pela curiosidade do que pela coragem, ao ser informado que era filho do rei Laio, a quem matara, casando-se com Jocasta, sua mãe, desequilibra-se e arranca os olhos. Cegando-se, foge à sua realidade, ao autodescobrimento, e perde-se, incapaz de superar a dura verdade. A verdade é o encontro com o fato que deve ser digerido, de modo a retificar o processo, quando danoso, ou prosseguir vitalizando-o, para que se o amplie a benefício geral. Ignorando-se, o homem se mantém inseguro, evitando aceitar a sua origem, tomba no fracasso, na desdita. Caramba.
percebe que no momento da morte, ou quando nós estamos diante dela, acreditando que possamos estar próximo dela, que a gente nunca sabe, né, quando ela vai chegar. As pessoas, claro que tudo há uma exceção, Tendem a ser mais sensíveis, mais amorosos. nunca pede uma mansão maior, um carro diferente, sei lá, um bem material qualquer, um rancho, sei lá. Nesse momento, ela sempre volta para o que ela é, para os seus próprios valores. Geralmente, vai pedir perdão para alguém que ela ofendeu, que ela não perdoou. Geralmente, vai querer dizer para determinadas pessoas que ela ama, quanto elas amam e ela sente que não disse suficientemente isso ou demonstrou isso. Ou seja, é raríssimo para dizer que nunca existe, mas é raríssimo alguém que nesse momento tá assim, que a vida está esvaindo, que está acabando seu tempo aqui na Terra, como encarnado, fala de coisas materiais. É a busca, nesse momento é potencializado, sim, a busca pelo imaterial, né? Os verdadeiros valores. Aqueles valores assim que ficaram no recôndito, eles ficaram ali meio que entesourados, né? Que naquele momento que você percebe a chegada, né, do fim, se aproximando do fim, até mesmo como um modo, né, até mesmo você se expressar. As coisas que você guardou uma encarnação inteira, desejos que você teve durante todo esse tempo que foram ali trocados, né, ancorados em outras coisas, ali os são postos. Mas eu vou te falar, eu escutei. Fala um pouquinho mais alto. Eu vou te falar que uma pessoa me contou sobre uma pessoa que na hora que ela sabia que já estava chegando a hora dela, ela tinha um hábito tanto de controlar as pessoas, tem que ser do jeito dela, que ela chamou, sei lá, se era advogado, quem que era, e já deixou tudo pré-determinado, quem ia fazer o quê, como que ia fazer, o que ia, entendeu? Então tem pessoas que mesmo nessa hora não pensam nisso, não. Não, mas aí eu acho, aí que nós estamos também de organização, pensando, às vezes, vai evitar até briga da família, Não sei. entendeu? Assim, é claro. Pelo que eu entendi, foi por outro ponto. Depende, óbvio que vai depender do caso, mas eu, assim, até pela minha experiência jurídica, era muito comum ali o idoso ou mesmo a pessoa que tem uma condição X, ela já antes ali, ela já numa idade mais avançada, ela já fazer troca de bens, já deixar tudo organizado para evitar os conflitos posteriores. Até porque um pai e uma mãe conhecem bem os filhos. Mas eu entendo onde você quer chegar. Entendo. É igual o Everton fala, há exceções. Às vezes nem é a maioria das pessoas. Entendeu? Às vezes é o que a gente percebe. Isso é muito claro. Eu entendo, eu concordo muito com o que o Everton expressou, né? Essa parte final. Ou quando a pessoa se vê, às vezes a pessoa não vai morrer, mas ela se vê numa situação de emergência. Acontece algo que ela fala assim, eu posso morrer. Então faz isso, faz isso, faz isso. Vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe, ela foi para UTI com Covid. Ela poderia não ter voltado. Então, naquele momento, né, ela tomou algumas ações, agiu de certo modo, para assim, gente, se eu não voltar, Tá resolvido. tem esse direcionamento. Né? Ela já sabia que ela ia voltar. E, enfim,
foi um processo nosso, mas ali a gente acaba ficando ali mais sensível, mais suscetível, abraça mais, né? Assim, enfim, você fica mais próximo. E eu percebo também, fazendo uma outra analogia, porque assim, essa leitura ela vem com aquela questão do envelhecimento, da pessoa que já não é tão útil mais, que chega a nova geração, já abalroa, né? Tem um aborroamento, eles vão chegando, e essas pessoas que antes eram toda poderosas, elas se veem fora desse, né, da empresa ou qualquer que seja o empreendimento. Eu estava imaginando aqui, eu fiquei imaginando uma estrutura de um centro espírita. É engraçado que como no centro espírita você busca muitas vezes o crescimento imaterial, e aí o material fica um pouco apartado, acho que também por isso que nós vemos muitos idosos em centro. Muitas pessoas mais velhas. Boa. Entendeu? É difícil você ver jovem em centro. Boa. Primeiro, por causa da necessidade de abnegação que é muito complexa. Entendeu? Por exemplo, se eu tivesse um filho, sim, não tem nenhum registrado. Mas não tem nenhum, não. Mas se eu tivesse um filho, talvez eu não pudesse estar aqui nesse horário, eu tivesse outros compromissos, eu tivesse um curso, Então, assim, é claro que na juventude é onde você faz hora extra, onde você trabalha muito. Mas essas questões de devotamento, de autoconhecimento, de crescimento, de evolução, são geralmente mais buscados por quem já esgueirou-se na vida, já está naquela fase de luta e de mudança, entendeu? Então não são necessariamente idosos, mas são pessoas mais velhas, pessoas que têm uma maturidade maior, entendeu? Que estão em busca de algo diferente do ter, e assim sucessivamente. Tanto é que no centro ninguém aposenta. Geralmente quando você não aposenta velha, é porque morre. Verdade isso, né? Que é essa necessidade desse autodescobrimento, dessa busca íntima, né? A gente tem até o exemplo do próprio seu Joaquim. O Joaquim, até o último momento dele da encarnação, ele foi extremamente útil para casa. Deixando tudo organizado, sendo um sujeito muito responsável. E ele só aposentou do centro de maneira da encarnação porque ele morreu. Entendeu? E assim, a Dona Isabel, e nós temos outros exemplos aí que faleceram. Parece assim, né? A busca material. Já conquistei, agora eu vou cuidar da alma. Agora eu vou cuidar de mim. E não deveria ser assim, né? Deveria ser paralelas. A gente vive na matéria, a gente está encarnado, óbvio, a gente precisa, né, da matéria para viver. Dos bens materiais, fomenta a nossa vida material. Mas tinha que ser paralelo, tinha que ser duas vertentes que andassem juntas. E é tão né? cultural isso, né? Da questão do jovem não procurar, ou mais a questão do idoso, que quando um dia o colega minha falou assim, mas você vai todo dia no centro? Eu falei, não todo, quase todo. Mas aí você não faz mais nada. Eu falei assim, eu prefiro ir no centro do que sentar e assistir novela. Você assiste novela todo dia? Assisto. Então, o tempo que você gasta em frente à televisão, eu estou indo lá estudar e ajudar os outros. É uma questão de escolha do seu tempo. Então, muita gente fala, o que você faz depois que você termina o seu serviço? Não, eu tomo banho, sento lá e vou assistir um Netflix. É uma escolha. Não que seja errado, mas... É uma escolha. É uma escolha. Entende? Então, culturalmente, quando a pessoa vê que uma pessoa mais jovem vai muito no centro religioso dele, busca espiritual dele, já é complicado. A gente sente um certo preconceito, sabe? Eu falo que eu sou muito zoada.
Mas, assim, é cultural isso. Né? Pode falar, Alexandra. Ô, Pamela, quando a minha mãe era viva, a gente pegava no pé dela, que ela ficava no centro, dentro do centro, segunda a sexta. E eu falava assim, pelo amor de Deus, o Marcelo, então, pegava até no pé dela. Dona Cidinha, pelo amor de Deus, só não tem um dia para ficar com a gente, só fica no centro. Olha aí hoje aí, ó. Acabou. Desse jeito. É exatamente isso. E aí ela fala ali, né? É um parto. É um parto. Que exige coragem de você voltar a olhar para dentro, né? Exige coragem, porque você tem que lidar com as suas imperfeições de frente a frente. Você tem que se olhar cara a cara e se debater com, às vezes, algumas vicissitudes, alguns erros que você odeia em você mesmo. Enfrentar aquilo, saber que você precisa superar aquilo e se automotivar para se tornar uma pessoa melhor, para vencer aquele defeito que você tem, aquela imperfeição, e lutar dia após dia, né, contra aquela imperfeição que você tem. É um parto. Não, É um parto. É o maior desafio que existe. Esse exemplo é tipo o rei, aí, bem famoso já na literatura. Ele é maravilhoso, porque o Édipo preferiu ficar cego do que encarar os próprios defeitos. Exatamente. Gente, é assim que infelizmente e é majoritário, é comum preferir entre aspas, o escape ao conhecimento. Porém, quando você enfrenta esse parto e você realmente começa a lapidar, né? Quebrar suas dificuldades, quebrar suas imperfeições, vira um prazer absurdo. Quando você supera essa primeira barreira de encarar tanto defeito que a gente tem, a hora que você começa a se superar, o prazer que dá é inenarrável. É incomparável com qualquer outro prazer que existe. E outra coisa. O caminho do autodescobrimento é viciante e muito prazeroso. Mas você precisa passar por essa primeira barreira, que é olhar para os seus defeitos. Na verdade, eu acho que esse processo de autoconhecimento é 100 metros de barreiras. Eu acho que toda hora você vai ter. Toda hora. Você vai ter oscilação, vai. Tem coisa que você não vai admitir no primeiro momento. Filho, eu já tô, tipo, entendeu? 10 metros com barreira já. Já tá 1 quilômetro com barreira. O tempo todo, começa de novo a barreira, de novo. Mas quando você supera, não vem uma sensação claro. maravilhosa? E outra coisa também, a questão seguinte. Essa questão do crescimento, de ganhar mais, é tão arraigado culturalmente que quando a pessoa fala assim, não, eu estou satisfeita onde eu estou, com o que eu tenho, eu quero simplesmente desenvolver minha parte espiritual. Tem um monte para te criticar. Nossa, você é... Principalmente no local de trabalho. Mas é muito. Então, as pessoas não entendem. Não, mas como assim você quer ficar... E o tempo todo, tipo, querendo ajeitar a sua vida, né? Não, então você faz assim, então você faz assado. Aí entra no... vem a frase, com a dó, dá para você cuidar da sua vida. Pois é, aí entra tal, né? A pessoa não dá conta de cuidar nem... Nós não damos conta de cuidar nem da própria vida, né? Que a gente tem tanto desafio para superar. Aí quer cuidar da vida do outro. Ele não dá conta nem da gente, né? Quer cuidar do outro. Não, e ele também ele faz um jogo de palavras aí muito interessante. Nós buscamos muitas vezes metas externas. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando tem aquela virada de ano, muito comum, algumas pessoas fazem metas. Eu vou trocar o carro, eu vou mudar de emprego, eu vou fazer isso aqui, papapá.
Só que convém observar que a evolução em metas internas, ela é tão interessante que ela transcende a encarnação. Transcende, porque se no outro ano eu morrer, é isso, eu morrer no outro ano, e eu levar isso para mim, essa tendência evolutiva, essa coisa da mudança, isso vai me permitir, no além-túmulo, evoluir, buscar, para depois reencarnar. Já as metas materiais são importantes, claro, as pessoas têm essas aspirações, mas elas não têm o impacto de uma meta imaterial. Exatamente. Porque a meta imaterial você não perde, o carro é roubado. Entendeu? O dinheiro que o ladrão leva. Agora você não perde o crescimento moral. Não, e outra coisa, o carro, o ano que vem tem outro Tem modelo. outro modelo. Aí ele Você nunca vai estar satisfeito com a matéria, né? Porque sempre vai ter algo melhor. sempre. Você tem um celular, daqui a uns tempos já não serve mais, porque já tem outra funcionalidade. Agora, quando você consegue transpor uma dificuldade sua, é muito gratificante, é totalmente diferente. Justamente porque é mais difícil. É difícil. Tudo que é mais difícil, quando você supera, a sensação de missão cumprida, de vitória, de conquista é muito maior. Depende muito do seu crescimento, da sua evolução. Você vai percebendo, assim, nossa, se fosse há tanto tempo, eu não teria esse comportamento. Hoje eu me vejo numa outra situação, entendeu? Então, essas lutas internas e buscas internas, por isso que elas se assemelham ao parto, né? Porque tem aquela dor que nós imaginamos, mas elas sentiram. Mas aí, em sequência, você tem o nascimento. Aí você vem o amor, você vem o prazer. O amor, o prazer ali Isso. De vivenciar aquele momento. Quer continuar, Léo, a leitura? Sim, mas tá onde? Ademais, a origem do homem é de procedência divina. Remontar aos pródromos da sua razão, com serena decisão de descobrir-se, deve ser um fator de estímulo ao tentame. Pródromo, gente, é início, assim, introdução. O reforço de coragem para levantar-se quando caía, o ânimo de prosseguir, se surgem conspirações emocionais que o intimidam, fazem parte de seu programa de enriquecimento interior. É por isso que eu falo dos 100 metros com barreiras. Você vai tendo aquelas dificuldades e aparecem barreiras, às vezes, maiores, mas que você vai ali esforçando, lutando, e vai crescendo. O autoencontro enseja satisfações estimuladoras. Adorei essa expressão, autoencontro, que hoje em dia é junto, viu? O autoencontro enseja satisfações estimuladoras, saudáveis. Esse esforço deve ser acompanhado pela inevitável confiança no êxito, a confiança que o Ethel fala. Porquanto é a ambição natural do ser pensante investir para ganhar, esforçar-se para colher resultados bons. aí tem a ver com fé. Fé. Do autoconfiança, aquela crença, aquela determinação. Eu vou conseguir. Aquela, né, isso, vai dar certo. Vai dar certo. De um jeito ou de outro, Vai dar certo. vai dar certo. Certamente não vem prematuramente o triunfo, aqui não. Nem se torna necessário. Há ocasião para semear, empreender. Momento ou outro para colher, ter resposta. O que se não deve temer é o atraso dos resultados. Perder o estímulo porque os frutos não se apresentam ou ainda não trazem um agradável sabor esperado. Repetir o tentame com a lógica dos bons efeitos, conservar o entusiasmo, são meios eficazes para identificar as próprias possibilidades, sempre maiores quanto mais aplicadas. O Silas hoje ele expressou algo assim também, no momento que ele fala que nós não devemos desistir nunca, vírgula, absolutamente nunca, em querer evoluir. Entendeu? Perfeito. E é o que acontece, porque o que ele fala é o seguinte, às vezes os frutos vão demorar, é do processo, mas para eu não ficar ali tristonho ou
engessado caso eles não venham da maneira como eu acho que eles deveriam vir. Entendeu? Entendeu? Tudo tem a hora certa. Tudo tem a hora certa. Ao lado do recurso da confiança no êxito, aprofunda-se o sentimento de amor, de interesse humano, de participação no grupo social, com resultado em forma de respeito por si mesmo, de afeição à própria pessoa, como ser importante que é no conjunto geral. Discute-se muito na atualidade a questão das conquistas éticas e morais, tentando se explicar que a falta de sentimento de amor responde pelos desatinos que aturdem a sociedade. Se a gente for pensar, se a gente for fazer uma análise macro, obviamente, toda guerra existe porque não há amor. Concorda? E quando eu falo guerra, eu não falo só da Ucrânia com a Rússia. Eu falo da briga em casa, dos conflitos ideológicos, enfim, de micro e macro. Uhum. Tem razão aqueles que pensam desta forma. Todavia, parece-nos que a causa mais profunda do problema, aí que ele vai explicar, se encontra na dificuldade do discernimento em torno dos valores humanos. Questionamento a respeito do que é essencial e do que é secundário. Inverteu a ordem das aspirações, confundindo os sentimentos e transformando a busca das sensações em realização fundamental, relegando-se a plano inferior as expressões da emoção elevada, na qual o belo, o ético, o nobre se expressam em forma de amor, que não embrutece nem violenta. Ele coloca aí essa questão do mundo das sensações, que há infelizmente, uma inversão, como se isso fosse mais importante do que o crescimento espiritual ou algo do tipo. A experiência... Eu dou um exemplo, por exemplo, do Covid. Por exemplo, as mães ficaram tudo doidas porque os filhos iam perder o ano, demorar 1 ano ou 2 anos. E, na verdade, o que era importante mesmo era sobreviver. E outra coisa, tipo assim, numa vida de 80 anos, que uma criança atrasar 1 ou 2 anos? Não tem gente que fica não sei quantos anos prestando vestibular? Então, isso não ia ser o relevante. E aí, quando voltou, ficou nessa neurose. Ai, porque os meninos não alfabetizou direito, porque a tabuada não sabe direito. Gente, é o processo, é o tempo, é só esperar agora que já voltou para a escola. É pôr em ordem a casa. Mas o importante não era isso. O importante era se proteger, era sobreviver, era ter a família, às vezes proteger um avô, proteger, né? Que era o que era importante. Reforçar os laços mais íntimos da família. Sim. Que a mãe poderia ter ensinado que ele, teoricamente, não estaria aprendendo, ela poderia ter se aproximado mais dele e ter estudado com ele, que fortaleceria o laço mãe e filho, ela ajudaria ele, né? Ele não perderia... Então, assim, isso é questão de perder o que é o essencial para o secundário. É a inversão. É a inversão, né? Uma a coisa sensação simples, versus o espiritual. Isso acontece demais, né? Sextou, bebê. Entendeu? Sextou, bebê. Eu imaginava que você ia falar qualquer coisa, mas não sei se tá bebê. Sextou é a frase do momento, né? Tipo, agora o momento de trabalhar, de construir, passou. Agora eu vou para esbórnia. Ou seja, eu vou buscar sensações. Eu vou beber, eu vou para festa. Quase ninguém faz isso assim. O tanto que fala, né? A maioria fala e nem faz isso. Tem a galera que faz, mas não é tanto igual você fala. Geralmente vem na quinta. Percebe? O sextou é a prova dessa inversão de valor. Tipo, agora eu vou... O que você fez, está feito. O que você não fez, não dá para fazer mais. Agora é a hora de cair na gandaia. Né? Lembrei do carnaval do Ribeiro. Entendeu? É isso, é a inversão de valores. Né? Por que não sextar na família?
sextar no convívio feliz com o filho, com o pai, com a mãe, curtir um ao outro, aproveitar aquele momento que não vai estar trabalhando, mas tá ali unindo mais a família. Porque às vezes essa família aí não é unida assim, ué. Porque eles estão buscando Pega aí. as sensações. É isso que eu Pega, tô falando. pega minha família. Dá pra ficar? Curtir? Então, exatamente sua família. A família dela, chega no final de semana, o que eles vão fazer? Sextou, bebê! Mas ela tem 32 irmãos. Mas eu tô falando de um em específico, tá? Que é o mais próximo. Cara, todo final de semana, o pau cai a folha. Entendeu? É bebida, é churrasco. Não que isso é errado, mas assim, não tem um convívio sadio. É só isso. Parece que a função da vida é beber, assistir série, essas coisas supérfluas. E o amor, os valores éticos, morais, vão se perdendo nisso. Alexandre. Diga, Alexandre. O que eu mais escuto na minha loja dia de sexta-feira é esse sextou aí. Pior que ela o sextou é sextou mesmo, vai tudo para tomar, vai tudo para beber, é para beber. Não tem esse negócio de falar e não beber, não. Vai e sai mesmo, vai tudo para bar, vai para beber. E aí, a Pamela está falando assim, que tem hora que ela se sente discriminada. Pamela, nem vou te falar o que as minhas funcionárias pensam de mim e da minha família. Para elas, nós somos seres de outro planeta. Entendeu? É assim, nós não somos normais. Eles estão certos e nós somos loucos, aloprados, doidos. Fica tranquila, mas é o que o Wellington está falando. Inversão de valores. Totalmente. É isso aí. Posso continuar a leitura? Pode. A experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem as couraças do ego, do primitivismo, predominante ainda na natureza humana. O amor se expande como força co-criadora, estimulando todas as expressões e formas de vida. Possuidor de vitalidade, multiplica naquele que o desenvolve, quanto na pessoa a quem se dirige. Energia viva, pulsante, é o próprio hálito da vida a sustentá-la. Uau! A sua aquisição exige um bem direcionado esforço, que deflui de uma ação mental equilibrada. Na incessante busca da unidade, ora pela ciência que tenta chegar à causalidade universal, ou através do mergulho no insondável do ser, podemos afirmar que os equipamentos que proporcionam a desintegração do átomo, complexos e sofisticados, foram conseguidos com menor esforço, em nosso ponto de vista, do que a força interior necessária para a implosão do ego, em que busque a plenitude. Caramba! A formidanda energia detectada no átomo, propiciadora do progresso, serviu no começo para a guerra e ainda constitui ameaça destruidora, porque aqueles que a penetraram não realizaram uma equivalente aquisição no sentimento, no amor, que os levaria a pensar mais na humanidade do que em si e nos seus. Esse do negócio anterior aí, falando da inclusão do ego, eu não sei onde que eu li. Eu já li tanta coisa que eu já não sei onde que eu tô lendo mais. Falando que 10 anos da evolução espiritual corresponde à descoberta de conhecimentos muito relevantes, como tipo assim, a luz, a energia. Então, imagina, a evolução espiritual de 10 anos é muito mais, pesa muito mais do que a evolução científica.
Que é material, porque a ciência, Que é ela é voltada para a matéria, o olhar para a matéria. É. Cara, olha o que ela fala. A energia atômica, vamos lembrar da bomba atômica? Aquilo lá é uma energia que tem no átomo. Como descobriram como explorar a energia do átomo, que é uma das menores partículas da matéria, que desencadeia tudo aquilo. Ela fala que não é nada comparado à energia que nós temos que usar para a implosão do ego. É por isso que eu tô tão cansada. Explodindo aí dentro. O ego tá explodindo aí. Filha. Cara, Tem hora que eu olha falo isso. assim, gente, Olha isso. eu melhorei, mas parece que eu não saio do lugar, tô cansada. É por isso, ó. Vai ser essa expressão. O ego tá explodindo aqui. Então, ué, eu tô descobrindo que o meu ego tem muralha, tem concertina, tem cerca Olha elétrica, isso. tem tudo. Essa energia que descobriram no átomo serviu para a guerra. E ainda continua sendo ameaça, as bombas nucleares, né? E não realizaram o equivalente valor para o sentimento. Ou seja, uma energia que se descobriu, que é capaz de destruir, igual o Divaldo falou, né? A humanidade hoje tem potencial nuclear para destruir mais de 10 planetas, 10 terras. Olha só, a potência que é. E isso não foi suficiente para o homem aprender da energia que ele tem que aprender sobre o amor, que é muito maior que isso. Em algumas mensagens aqui fotografadas é feito muito isso, assim. Que a inteligência humana, a evolução científica, tarará, ela é exposta, ela é crescente, até mesmo de maneira exponencial. Se eu pegar a época do Descartes, pegar hoje, né? Mas não é proporcional à evolução moral. Parece que é diferente o gráfico, é bem diferente. Olha, aqui, pelo que o negócio tá aqui. E o ego explodindo. O ego é o ego, né? Mas destruir o ego, a gente destrói o átomo, mas o ego a gente não destrói. Destrói o átomo, né? O acelerador de partículas. Aquilo lá é um absurdo, aquele aparelho, gigantesco. Você destruir uma partícula tão pequena, mas o ego você não destrói. Amar torna-se um hábito edificante, que leva à renúncia sem frustração, ao respeito sem submissão humilhante, à compreensão dinâmica, por revelar-se uma experiência de alta magnitude, sempre melhor para quem o exterioriza e dele se nutre. Na realização do cometimento afetivo, surge o desafio da verdade, que é a meta seguinte. Ninguém deterá a verdade nem a terá absoluta. Não nos referimos somente à verdade dos fatos que a ciência comprova, mas àquela que os torne verazes. Verdade como veracidade, que depende do grau de amadurecimento da pessoa e da sua coragem para assumi-la. Cara, isso é importantíssimo, isso aí. Verdade. Cada um tem a sua. Porque cada um tem a sua forma de entender a vida e tudo que está ao seu redor. Nós não sabemos a verdade absoluta e demoraremos ainda muito para chegar perto dela, porque quem tem realmente a verdade absoluta? Deus. E ele expõe a veracidade e coloca ela como dependente de maturidade e coragem da assunção. Quanto mais você aprende, amadurece, desenvolve, mais você amplia a sua visão do mundo. Ou seja, a sua verdade vai ampliando conforme você vai melhorando, evoluindo, amadurecendo. Mais fica ponderado, razoável. Entendeu? Você começa a ter uma forma da alteridade, né? Você começa a observar o próximo como se fosse você. Então, alter, né, que é o próximo. Então, quanto mais maduro, mais... Empatia. Exatamente. Quanto mais maduro tiver esse seu desejo de compreender as pessoas e tudo mais empático você será. E aí mais capaz de amar você será. E outra coisa que uma vez eu escutei, assim,
Amar, gente, é um verbo. Você tem que agir para fazer. Verbo. E todo verbo é um comportamento. Olha que interessante isso. É um verbo. Todo Às vezes comportamento a gente fala é um assim, verbo. fulano não me ama. O amor, não sei o quê. Mas amar é verbo, depende de você. Principalmente num relacionamento. Às vezes a pessoa fala assim, não, o amor aqui em casa já não deu mais, porque passou não sei quantos anos de casar. Tá, mas amar é verbo. Então você tem que cultivar ele todo dia, o tempo todo. Que é uma ação sua. É. Não é no outro. O amar, você tem que se amar Todo dia. todo dia. Você tem que se olhar. Receber o amor do outro cabe ao verbo dele. É. A ação dele. Não sua. Então você não tem que esperar o outro. Você que tem que se amar o suficiente e amar o outro. Que faz parte desse autodescobrimento que ela está falando. Uhum. Quanto mais você se autodescobre, mais você se enxerga, quanto mais você combate as suas imperfeições, mais você aprende a se amar, e mais você se ama, mais você conhece a verdade, e mais você tem empatia para o outro e consegue amar o outro. Amar é o próximo como a ti mesmo. Legal demais, né? Muito legal. Quando se trata de uma verdade científica, ela depende, para ser aceita, da honestidade de quem a apresenta, dos seus valores morais. Indispensável, para tanto, a probidade de quem a revela, não sendo apenas fruto da cultura ou do intelecto, porém de uma alta sensibilidade para percebê-la. Defrontamo-la em pessoas humildes culturalmente, mas probas, escasseando em indivíduos letrados, porém hábeis na arte de sofismar. Probo é a pessoa inabalável, né? E que ela não é corruptível. Não é isso, Léo? Probo é aquele que é íntegro, né? Probo é uma Porque pessoa... vem de probidade. que é Lembra da pessoa improbidade administrativa, porque o cara... probo é a pessoa íntegra, honesta, né? Leal. Eu conheci esses dias pra trás, sabia, de sofismar. Teve um rapaz na loja que chama sofismar. Ficou difícil. Eu falei assim, cara, você tem noção do que significa o seu nome? Não é legal. Então, assim, às vezes a pessoa, ela assim, é a pessoa lê um humilde, livro, simples. nossa, que nome diferente, vou pôr o sofismar. Não, mas foi mistura de Sofia com Osmar. Então, quer dizer, a pessoa às vezes ela é simples, mas é íntegra, né? Ela é íntegra. E às vezes muitas pessoas que têm conhecimento têm a arte de sofismar. Explica Isso. sofismar para o pessoal. Sofismar é aquela arte de você falar de maneira extremamente culta e tal, mas você não tem conteúdo. Tem conteúdo. Fala nada com nada. Você expõe, às vezes, um vocabulário extremamente rebuscado, mas às vezes, a matéria não tem nada. Famoso Rolando Lero. Eu Rolando gosto do Lero. personagem, Rolando Lero. Entendeu? Vai só engambelando as pessoas. A verdade faculta ao homem o valor de recomeçar inúmeras vezes a experiência equivocada até acertá-la. Erra-se, tanto por ignorância como pela rebeldia. Olha isso. É mesmo. Ignorância, Falei. rebeldia. Você erra por ignorância, por não conhecer, por não saber, ou por não querer aceitar. Rebeldia. Pelo orgulho, né? Pelo orgulho. Na ignorância, mesmo assim, há sempre uma intuição do que é verdadeiro. Face a presença íntima de Deus no homem. Com certeza, senão seria uma baita muleta. Isso. Não vou ler o evangelho. Aí eu fico ignorante. Uhum. Entendeu? Mas você tem uma noção básica do que é amar, do que é fazer bem ao próximo, de que aquilo ali você está prejudicando alguém. Como é que é aquela frase? Não sei o que da ignorância? Como é que é? A tranquilidade da ignorância. Tem um ditado aí em cima disso, que agora não estou lembrando direito. E a gente tem essa intuição, né? Porque todos nós temos a essência protege, isso é verdade. O quê?
o acaso protege, a ignorância às vezes protege a gente, mas não no sentido da gente ignorar, mas a ignorância no sentido de ainda não saber. Ainda não saber. A rebeldia, isso na ignorância, né? Agora, a rebeldia gera a má fé. Levou a Nietzsche a afirmar com certo azedume: errar é covardia. Faça a opção cômoda de quem elege o agradável do momento sem o esforço da coragem para lutar pelo que é certo e verdadeiro. Eu não quero, tá tão bom aqui, eu não vou. Dane-se, não vou, não quero. Eu Tá tão confortável aqui eu do jeito não que vou tá. fazer o culto no lar, porque eu vou lá na quinta-feira receber tratamento. Eu não vou ouvir. O amigo espiritual ouviu 3 vezes na segunda-feira de pessoas que estavam deitadas na maca, que eram pessoas emocionalmente desajustadas. Que as 3 pessoas não faziam culto no lar simplesmente porque elas não conseguiam fazer culto no lar. Ele falou assim: não consegue orar? Vamos orar. Aí você tá do lado da pessoa. Ou seja, não consegue ou não quer? Então, mas às vezes a coisa ela é tão assim. É algo assim que às vezes parece inexplicável, mas é explicável. Entendeu? Às vezes a pessoa tem até um certo receio absurdo de, às vezes, incorporar ali, de tão desajustado que tá. Mas muita gente fica à espera do milagre também. Nossa. Tipo assim, ao invés de agir, ter coragem que hajam para por agir, mim, por favor. Né? À espera de um milagre. Reza para mim, fulano. Nossa. Ore por mim. Mas foi isso que um amigo do Léo falou na segunda-feira. Que dos nomes que estavam lá na lista, ele falou assim que tinha gente que morava na mesma casa e que nem depois do desdobramento não conversavam. E teve que os amigos espirituais chamar um, conversar, depois chamar outro, conversar. Que eles não rezavam nem para eles. Aí colocava o nome no livro, entendi. É isso colocava o nome no livro, mas a pessoa mesmo não agia. Não tipo assim, queria que a outra é o que eu falei, ora por mim. É. Falei. E aí eu vou pegar o seu raciocínio, desculpa te interromper, mas só para não perder o seu raciocínio de que o amar é verbo, orar também. É verbo. Não existe oração, não existe ocultação aí. Tem que ter a ação. Orar é verbo também. Então tem que ter ação. Ele pode ser silencioso, mas ele tem que ter a ação. Mas tem a ação mental, a ação sentimental. O que eu recebo no WhatsApp, você reza pra mim. Outro dia eu falei assim, não rezo não. Rezo não. Sabe por quê? Já tá difícil rezar pra mim. Você quer que eu ainda reze pra você? Não, vou não. Só para ter um fato que aconteceu mesmo. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim, ela estava com problemas na família dela. Ela mora a 3 quarteirões do centro. Aí ela falou assim: Léo, não deu para ir no centro hoje, me deu um desânimo, não sei o quê. Escreve para mim o nome do fulano, do ciclano, do beltrano. Eu falei assim: eu não, você mora a 3 quarteirões do centro, vai lá, segunda, terça, quarta ou quinta, vai lá, vai embora. Pelo menos isso, tem que ter um esforço. Não. Perfeito. Aqui, vamos ressaltar uma coisa importante. Não estamos dizendo que é errado você orar por alguém. Não, vai não. Que é errado, às vezes, você está num processo, que você está num desafio, você está buscando superar aquilo e também pedindo ajuda. Não é errado pedir ajuda, não é errado pedir a oração. Agora, cara, você cruzar os braços e esperar que alguém faça por você, tem que ter pelo menos um esforço mínimo. Pelo amor de Deus. Mas eu vou dar um exemplo meu. Um exemplo que eu pedi ajuda até do amigo espiritual. Muita acomodação, muito comodismo. Eu falei assim, amigo espiritual, eu estou na aprovação hoje, eu preciso que você me ajude. Que eu ainda não evolui espiritualmente, mas eu já vinha rezando em casa. Por isso que a pessoa apareceu. Entende? Que é a dificuldade de relacionamento. E aí, para amigo espiritual, por favor, você me ajuda, porque eu sozinho não dou conta, não. Você fica rindo, mas é verdade. E ele chegou e falou assim pra mim: tá, então me fala. Eu falei: não, então tá, falei. Aí ele falou: realmente tá precisando. Então, assim, partiu de mim primeiro, sabe?
Porque eu sei da minha dificuldade. Eu falei assim, gente, não é só por minha causa, porque eu acho que minha vida tem que ser boa. Mas eu fiquei pensando, a pessoa vai ter que encarnar quantas vidas? Então eu comecei a rezar. Falei, não, Deus, não. E quando a gente acha difícil rezar para uma pessoa que você não gosta, porque é difícil, gente, falar que é fácil, não. Apesar que é o que a gente sabe que tem que ser feito. Começa a rezar para o anjo da guarda. Então, a primeira pessoa que eu tive dificuldade de relacionamento, tanto no serviço, quanto cliente, quanto qualquer coisa, eu comecei a rezar para os anjos da guarda deles. Para depois eu conseguir rezar para eles. De tanto que a gente é doente. Famoso mineirinho, né? Comiu pelas beiradas até chegar. Vamos dar uma terceirizada. Não, mas eu comecei assim. Ó. Mas é um processo. Mas Deus, percebe que... abençoa esse anjo da guarda que eu vou te falar, né? A vida dele não é fácil, não. Então eu já comecei assim. Aí depois... Mas é um ponto de partida. É, com certeza. Você é o descobrimento, é o 100 metros, né? É uma barreira, você vai lá, você tem dificuldade, você não conversa com a pessoa, você não tem relação, não tem afinidade, tal, mas você faz um ato positivo de oração, nem que seja pro anjo guardião, para ele ser forte, tal. Mas depois, com o tempo, você vai fluindo. É isso aí. Mas essa frase sua também é a questão do agir. Você orou por iniciativa própria por alguém. Isso. Não é o caso da pessoa que cruza os braços e fala, faz por mim, ora por mim, conquista para mim, vence por mim, estuda para mim, come para mim. Sabe? Que é tudo ali pronto. Cara, se você não agir, nem Deus vai conseguir te ajudar. Foi outra coisa que aconteceu na desobsessão. O espírito falou assim, mas você nem gosta da pessoa? Eu entrei na conversa. Falei assim, mas é por isso mesmo que nós estamos aqui. Porque para a pessoa que a gente gosta, tá fácil. O difícil é para quem a gente não gosta. Exatamente. Então, por isso que a gente tá aqui. Exatamente. Para começar, Deus deu oportunidade para a gente poder trabalhar isso. Então, eu encaro, no meu caso, como oportunidade para eu trabalhar, entendeu? Exatamente. Porque eu comecei. Exatamente. Só também uma questão. Essa é uma questão polêmica. Tá bem. Calma aí. Sempre vai desmonetizar. Não tem nada. Mas o que acontece? É o seguinte, por exemplo, a gente tinha isso a gente fez durante muito tempo, pelo menos enquanto eu estive no Laço Fraterno, a gente tinha de vez em quando a gente ia na casa das pessoas e fazia, entre aspas, uma limpeza espiritual. Era algo que a gente fazia de maneira até corriqueira. Então, utilizamos um pouco o início da pandemia para continuar trabalhando dessa maneira. O que acontece? Eu acho que com o tempo, com o estudo, com tudo que a gente apreendeu nesse período, a minha mãe tem uma frase que eu acho assim, muito interessante, tem muito a ver com isso que a gente está aprendendo, que é o seguinte. Ela falou assim, eu vou na casa do outro sim. Se for para abrir um culto no lar, você pode me chamar que eu vou. Agora, para fazer limpeza espiritual, você não quer vir aqui, trabalhar, fazer caridade, se esforçar, aí, meu amigo, aí vem, tem que ter força para isso. Tem que agir. Uma coisa é a pessoa, igual tinha a Dona Divina, afinada, que não conseguia sair da cama, que a gente ia lá, dava passe, e ela se sentia ali no momento ali de... Ela nem enxergava, tadinho. Então a gente era um momento de conforto. É uma situação ela, X. Né? A pessoa tem impossibilidade física de vir, é muito idosa. Aí você vai lá. Tudo bem. Agora, o cidadão barbado, velho, tá lá cheio de problema interno, que não luta por nada, ir lá na casa do cidadão, montar uma equipe, chamar uma galera, vir equipe espiritual, para fazer encaminhamento, a gente sai, vai embora, volta a beber, fazer o trem, sai. Continua com o mesmo comportamento. Vocês resolvam com os meus obsessores. Mastiga comida para mim, para engolir mais fácil. É isso. Agora sim, vamos abrir um culto no lar naquela casa. Bora. Vamos lá explicar como é que funciona. Vamos sim. Assim que funciona. Esse negócio tem que fazer religiosamente. Mas é igual a questão do culto no lar. Você fala para a pessoa fazer,
Quantas quinta-feira, quantas segunda-feira o mentor fala e a pessoa não começa? Gente, eu ri demais o dia que o mentor ajoelhou e pediu, pelo amor de Deus, faz o culto no lar. Eu tô te implorando. Não, mas você não entendeu de segunda-feira. De segunda-feira até a Sônia perguntou se ele estava bravo. E falou assim, gente, eu não aguento mais as mesmas pessoas do mesmo jeito, não faz nada. É a mesma coisa de você ir no médico. Tá lá, você vai no médico. O médico E não te toma. examina, o médico te dá a receita. Vai, toma esse remédio, você não toma. Então, porque aqui as equipes, Certo? elas fizeram excursões para regiões umbralinas. Então, tipo assim, viram de tudo, situações terríveis, obsessões absurdas, zoantropos, raiva, isso aqui. Aí, de repente, deita a pessoa na maca. Ai, tô com dor. Por quê? Você faz popular? Não. Não, mas eu sou espírita. Ele, você não é espírita. Espírita faz culto no lar. Você é qualquer coisa, menos espírita. Imagina. Então, assim, o cara fala assim, peraí. Aí depois ele deita outra, a mesma coisa. Aí deita outra. No final ele falou assim, essas pessoas que deitaram aqui, ninguém precisava deitar. Exato. Depois Tem eu que quero agir. conversar isso com vocês, sobre isso. Bom você ter levantado essa lebre. Mas assim, não é questão de que não precisava, que a gente levou sem precisão, entendeu? É porque a pessoa não age. É diferente. Entendeu? Eu não sei, mas eu Qual lembrei foi de o uma caso? situação. O que eu quero ver? Entende? Mas no caso, a pessoa que estava indo não age. Era isso que ele queria dizer. Não adianta, se você não Entendeu? fizer, cara, você tem que fazer Ela sua parte, velho. Ela está desequilibrada, ela está passando mal, Não ela está faz com nada. problemas. Aí, pá, você tem esse modus operandi, você age, você executa algo para mudar isso? Não. Não, então não tem que fazer. Tem que fazer. Tipo isso, entendeu? Foi nesse sentido que ele falou. Ela quer... Vou ler só o último parágrafo para a gente fechar. A aquisição da verdade amadurece o homem, que a gente estava falando isso agora há pouco, que a elege e habitua-se à sua força libertadora, pois que somente há liberdade real se esta decorre daquela que o torna humilde e forte, aberto a novas conquistas e a níveis superiores de entendimento. Aí eu vou a uma frase célebre do nosso amigo. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais você busca a verdade, ou seja, conhecimento, quanto mais você busca conhecimento, quanto mais você busca se melhorar, evoluir, se desenvolver, mais você compreende a sua realidade, ou seja, a verdade. E quanto mais você compreende essa verdade, mais você se sente livre, mais você compreende o que está à sua volta, principalmente a si mesmo. E mais você entende que você mais tem o que aprender, se tornando humilde. Só sei que nada sei. Porém, forte, porque você entende que você está no caminho. E isso te dá cada vez mais força para continuar buscando mais conhecimento, mais evolução, mais desenvolvimento. E por isso, responde a pergunta que as pessoas nos fazem, né? Mas você só faz isso na sua vida? Tá aí, ó. Ainda pergunto Essa assim busca pra mim, incessante. nossa, mas que hora que você estuda tanto desse jeito? Eu assim, meu filho, se alguém pagar para eu estudar, eu agradeço. Mas se eu estou tendo que trabalhar e depois estudar, é porque eu estou merecendo. Ou melhor, precisando. Eu estou merecendo trabalhar para aprender a trabalhar. Conheça a verdade os libertará. E a verdade, a gente começa a buscar ela onde? Interna corporis. Isso. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Por isso que a ciência sempre esbarra no acaso. Sempre esbarra no gap. Em algo que ela não explica. Porque ela está buscando no externo. Até porque é a função dela. Tá bom?
Não, mas depois do vídeo do Wellington, não tem disso, não. O que dos 93, né? Não, do Do ato. 4, que o homem falou lá, o cientista. Cientista, né, fala. né? Que tem aqui, tipo, Esse o gap espaço aí- vazio, lá é, que é vazio. Por que o átomo resolve se aglomerar e formar as moléculas? Né? Assim você não Porque sabe. quando a gente vê, por exemplo, um organismo celular, beleza, você vai vendo aquele funcionamento, tá. Mas por que do nada esse átomo resolveu juntar com o outro? Não, sim, aí É a de função dentro. da ciência é justamente descobrir isso aí. E ela Então, não descobre, não vai descobrir. Então, mas vai. mas tem que ser de dentro Isso. para fora. É. Ele falou assim, o negócio não é a gente pegar o macro pro micro, É do micro é do micro pro macro. de dentro pra fora. Chega num ponto que não tem como. Aí Porque ele fala, é aí ele espiritual. fala, e só nos resta ter fé. Porque se não ter fé, você constata o fato. Ou você vai pelo fato constatado, ou você vai pela fé. Não tem outro jeito. Conheça a verdade nos libertará. Não, para mim ele falou tudo Maravilhoso, naquele vídeo. cara. Ele falou assim, ó, se tirasse aquele vídeo inteiro, pegar só essa frase dele, valeu o vídeo inteiro. Claro. Com certeza. Semana que vem a gente vai falar no capítulo 12 sobre consciência ética. Nossa, muito bom, hein? Legal, hein? Alexandre, Cláudio, você ficou caladinho, Cláudio. Faz a oração para nós encerrar. Eu arraso. Ele nem tá ouvindo, a gente. Já tá desdobrado. Eu tô ouvindo. Faz você então, Marcelo. Olha lá, o Não, é. Cláudio. Tô ouvindo sim. Eu passo para a Pâmela fazer para mim, me representar. Tá bom, então. Então vai, Pâmela. Meu procuração, pode ir. Nossa Senhora, vou te dizer uma coisa. Agradecer, né, a Jesus esse ensinamento, né? E no momento que eu fiquei lá dentro com os meninos psicografando e eu estava estudando lá o Evangelho, quando tiver 2 pessoas ou mais reunidas, ele está presente. Mas não é reunida porque está perto um do outro. Ensina uma comunhão sobre o mesmo assunto. E se estivéssemos aqui e cada um rezasse o seu, não estaríamos reunidos. Então, agradecer que estamos todos nós aqui reunidos, interagindo, num propósito, e não necessariamente tem que ser físico, mas também virtualmente, espiritualmente, com os desencarnados aqui também presente, com esse propósito de aprendizado. Né? Então, com certeza, Jesus estava conosco aqui, ou os seus anjos guardiões, o seu exército. Então, agradecer a ele todo esse ensinamento, essas inspirações que nos foi dada, né? E que cada vez mais a gente queira conhecer essa nossa verdade, que tenhamos a maturidade, a coragem e a ação de amar, orar, buscar o crescimento. Então, que ele nos abençoe. Que assim seja. Até mais, pessoal. Até a próxima.